Bem-vindo ao nosso aguardado episódio que revisitará as melhores perguntas e tópicos de comentários dos últimos 8 episódios de Desmistificando Starship. Estivemos aguardando pacientemente pela atualização de 2020 sobre a Starship, mas está muito atrasada, provavelmente devido ao último teste de disparo do Serial Number 8 ter derretido a parte inferior daquele silo de milho específico. Não é um bom momento para lançar promessas falsas quando há escória derretida jorrando do fundo do foguete que você finge que levará a Marte em menos de 2 anos com suprimentos para uma missão tripulada em 2024? Ao revisar comentários passados, sempre nos surpreendemos com a inteligência de nosso público e a reflexão que muitos colocam em suas sequências de comentários. Ocasionalmente temos fãs ardorosos do Muskrat que aparecem, mas não costumam ficar por muito tempo. Neste episódio, eles ficarão felizes em saber que não é realmente sobre Musk, a não ser quando lidamos com uma equipe de 100 ou uma colônia de 1 milhão em Marte para fazer os cálculos. Os exemplos que usamos são aplicáveis a qualquer proposta espacial, seja eles cilindros flutuantes no espaço ou em outro planeta ou na Lua. Para os propósitos desta apresentação, vamos reduzir o tempo de trânsito esperado para Marte para 6 meses, embora nós e a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ainda consideremos 9 meses uma duração muito mais provável. Musk e seus aliados reclamam que seu navio ainda não construído e não testado pode fazer isso muito mais rápido, então vamos dar a eles o benefício da dúvida, enquanto ainda contestamos suas afirmações. Aqui estão algumas das nossas perguntas favoritas dos episódios 1 a 8 da Starship, começando com várias do episódio 6 sobre alimentar uma colônia. Tivemos várias pessoas perguntando por que você usou trigo como exemplo naquele vídeo. Bem, como explicamos no vídeo, o trigo é uma cultura muito versátil que é fácil de cultivar e se autopoliniza. Os usos das sementes são variados, sendo fácil de coletar e processar manualmente. O grão de trigo pode ser armazenado em um ambiente seco e fresco por meses ou até anos, sem processamento adicional, seja para preparo de alimentos no futuro ou para replantar a cultura. Além disso, como mencionamos no vídeo, o pão é uma das formas mais simples de alimento, usando apenas alguns ingredientes, e tem sido produzido comercialmente há mais de 10 mil anos. Alguns usuários, como Bjarne S., sugeriram usar batatas como exemplo, como eles usaram no filme O Marciano. Refizemos os cálculos baseados nas necessidades de 1 milhão de colonos usando batatas no lugar de trigo. Uma colheita razoável de batatas em campo na terra é de cerca de 10 toneladas por acre, 20 mil libras. 1 milhão de pessoas dividido por 20 mil libras é igual a 50 acres, que é cerca de 20 hectares, dando a todos 1 libra ou meio quilo de batatas, que é cerca de 2 tubérculos. Supondo que os colonos comam uma batata por refeição, como o Marciano fez, como uma cultura básica, eles precisarão de 1,095 bilhões de batatas por ano. Com 100 mil batatas por hectare, eles precisarão de pelo menos 11 mil hectares para um total de 110 quilômetros quadrados, e é assim que essa massa de terra se parece em comparação com a ilha de Manhattan. Batatas cultivadas em solo bem irrigado e compostado requerem a mesma quantidade semanal de água que o trigo, 35 milímetros, durante seu ciclo de crescimento de 150 dias, comparado a 90 a 100 dias para o trigo de primavera. As batatas são mais suscetíveis à falha de safra do que o trigo devido à seca, e não podem ser armazenadas cruas por tempo indeterminado. Além disso, cada colheita teria que reservar cerca de 20% de cada safra para o estoque de sementes. Comparado ao trigo, você só precisará guardar 2% dos grãos colhidos para replicar a safra no ano seguinte. O espectador CocoFan50 sugeriu tomates como a principal cultura. Os tomates são um candidato ruim, pois requerem polinização e suas sementes são difíceis de colher e armazenar adequadamente. Mesmo assim, vamos analisar os números. Comparado ao grão, os tomates têm um ciclo de crescimento mais curto e 5 vezes a produção, mas requerem o dobro da quantidade de água por semana. Além disso, tomates frescos duram de 5 a 7 dias, mesmo resfriados na geladeira. Para armazenar por mais tempo é necessário processamento adicional. Usando a mesma matemática, vamos supor que cada colonizador precisará de um tomate por refeição. Um tomate maduro médio pesa cerca de 140 gramas ou 1/3 de 1 libra, então 1 libra ou meio quilo por dia por colonizador. Semanalmente, são produzidos 21 milhões de tomates pesando aproximadamente 3 mil toneladas ou 3 milhões de quilos. Uma produção típica para tomates de campo, os únicos que valem a pena comer, é de cerca de 50 toneladas por hectare, então você precisará de cerca de 60 hectares ou 150 acres produzindo tomates todas as semanas do ano.
Com uma temporada de crescimento de tomates de 60 a 80 dias, várias colheitas por ano são possíveis, mas dependem de condições como a energia da luz solar sazonal. Os tomates são muito sensíveis aos níveis de nutrientes, então é necessário renovar o solo. A falta de cálcio pode arruinar toda uma safra de tomates devido a pragas. Os agricultores previnem a praga aplicando nitrato de cálcio ao solo, e adivinhe qual elemento é notoriamente escasso em Marte. A próxima na lista é a pergunta: e quanto a levar animais como galinhas para Marte? Como muitas ideias, parece ótima até você investigar melhor. Um pequeno bando de galinhas, chocando ovos, pode fornecer um fluxo constante de galos para abate e ovos excedentes para consumo. As galinhas comem a maioria dos restos de comida ou insetos e material vegetal e fazem um trabalho maravilhoso de fertilizar o solo por onde passam, o que funciona muito bem na Terra, onde realmente temos restos de comida, insetos, material vegetal e solo para caminhar com a ajuda da gravidade. Imagine isso, os colonos carregam um pequeno bando de galinhas, digamos 2 dúzias, sendo 22 galinhas e 2 galos, um como reserva. Um cercado é criado para eles no porão pressurizado com cama, comida e água. Todos se ajeitam e o foguete parte. E de repente nada mais está tocando o chão. As galinhas flutuam no ar com sua cama, comida, água e fezes. Na verdade, pareceria com essa filmagem real de uma galinha que foi levada a bordo da estação espacial Mir. Astronautas precisam aprender a comer com canudo ou colher a comida de sacos no espaço. Posteriormente, se aliviam por um tubo ou sanitário a vácuo. Boa sorte ao tentar essas coisas com um frango. Seja com todas as aves juntas em uma gaiola ou em compartimentos separados, o efeito será o mesmo. Aves e seus excrementos flutuando livremente. Seria possível prender as aves, mas então elas definhariam conforme os efeitos do espaço consumissem seus músculos e ossos antes do abate planejado. Como é improvável que as aves consigam chocar seus ovos no espaço com base em experimentos na Estação Espacial Internacional e Mir usando ovos de codorna que tiveram sucesso limitado, com muitos embriões falhados sem cabeça, essas galinhas serão basicamente animais de estimação durante toda a viagem. Todos eles serão necessários no outro extremo para propagar um rebanho maior, e boa sorte em abater uma ave na ausência de gravidade. Essas aves vão precisar de água, comida e estoques adicionais especificamente para elas, já que provavelmente não haverá sobras das rações pré-embaladas dos colonos. Um bando de 24 aves pode facilmente consumir um saco de 20 kg de ração em uma semana, mesmo quando procuram outras sobras e insetos no quintal. Elas também necessitam de areia para digestão e casca de ostra para produzir ovos. Para reduzir o uso de cascas de ostra, alimente as galinhas com suas próprias cascas de ovo. Os colonos também precisarão de uma fonte de cálcio e cascas de ovo desidratadas e trituradas funcionam bem para isso. Mas as galinhas provavelmente não botarão ovos durante o trajeto para o novo lar. Só um ovo já foi posto no espaço. Foi uma galinha de codorna que estava a caminho de Mir, detendo essa honra, mas uma vez a bordo da Estação Espacial Russa, ela parou de produzir completamente. Considerando uma jornada de 6 meses para Marte, com suprimentos frescos à espera, os colonos precisariam levar cerca de 4 toneladas de comida, cascalho e conchas de ostra para alimentar minimamente as aves. Além disso, há a água e o fato de que as aves não urinam de fato. Em humanos, nossos corpos separam líquidos de sólidos, embora as fezes contenham muita água. Com as aves, tudo que excretam sai pelo mesmo buraco, numa mistura pastosa de resíduos nitrogenados e ácido úrico. Parece um pouco com petiscos para cachorro, não postamos fotos de fezes. Essa mistura também não é muito solúvel em água, então toda a água que passa pelo pássaro não poderá ser recuperada ou reciclada. Uma galinha adulta consome cerca de 1 litro de água fresca por dia, totalizando 30 litros mensais. Esse bando de 24 pássaros consumirá cerca de 4,5 toneladas de água durante a viagem, e precisará de um fluxo constante de água fresca ao chegar a Marte. Além da perda de água nos resíduos, os colonos ainda precisarão lidar com o descarte desses resíduos de outra forma. Alimentar os pássaros com 4 toneladas de comida resultará em aproximadamente 4 toneladas de fezes. Neste ambiente de não desperdiçar, provavelmente eles gostariam de armazenar esse subproduto como fertilizante em potencial ao chegar em Marte. Aqui está o problema com isso, no entanto.
Conforme seus excrementos secam, eles liberam metano, o mesmo gás explosivo usado em foguetes, mas não seria refinado ou frio o suficiente para ser usado como propelente criogênico. Nos aterros sanitários, a chama que você costuma ver queimando é o metano sujo sendo liberado do lixo enterrado. Alguns aterros sanitários começaram a recapturar esse metano para inserir em utilitários de gás natural, mas as instalações necessárias para essa refinação são massivas e consomem muita energia, muito grandes para serem construídas em uma nave espacial. O cocô libera amônia, um cheiro forte e pungente que faz os olhos lacrimejarem. Esse composto precisaria ser recapturado e armazenado, pois contém um elemento que Marte precisa desesperadamente, o nitrogênio. Logísticas parecidas envolveriam o transporte de porcos, vacas ou outros animais que os colonos planejam levar. Animais flutuando pela nave precisam ser alimentados, hidratados e limpos. Provavelmente isso não lhe trará benefício durante a viagem. E que tal usar insetos como uma fonte de alimento rica em proteínas? Duskona Nierwald foi um dos primeiros a sugerir a criação de insetos como fonte proteica. Mesmo na Terra, há quem pense que isso ajudará a resolver os problemas com a alimentação de nossa população humana em explosão. O ponto é que você ainda precisa alimentar esses insetos para que cresçam. Na Terra, temos muitos materiais vegetais que podemos usar para alimentar esses insetos. Até pilhas de produtos descartados por não atenderem aos nossos padrões estéticos. Nos Estados Unidos da América, 80 bilhões de libras, ou cerca de 37 bilhões de quilos de comida são desperdiçados por não terem a aparência correta. Mas em Marte, até a comida de aparência estranha, cultivada para humanos, será aproveitada. Vamos ver os insetos sendo criados para consumo humano na Terra hoje, como em um pacote de insetos secos misturados na Amazon vendido por cerca de $1,20 por grama. Ao mesmo preço por grama, um hambúrguer de 1/4 de libra custaria cerca de $115. O homem sedentário médio na Terra requer um mínimo de 56 gramas de proteína diariamente, então aproximadamente 4 desses sacos se os insetos tiverem cerca de 100% de proteína. A mulher média humana só precisa de 3 desses sacos. Vamos analisar os fundamentos de cada inseto encontrado neste saco. Primeiro, o gafanhoto. Eles se desenvolvem de ovos para ninfas e depois para adultos em cerca de 9 semanas. Sua expectativa de vida é de cerca de 1 ano. São praticamente onívoros, precisando de vegetação e outros insetos como alimento. Seus alimentos favoritos são trevo, algodão, trigo e outros cereais. O peso médio de um gafanhoto adulto é de 300 mg, então cada colonizador masculino precisaria de 180 desses por dia para atingir a ingestão proteica necessária. Chame isso de 60 gafanhotos por refeição. Os grilos são muito parecidos com os gafanhotos em diversos aspectos. Eles se desenvolvem de ovo a ninfa até a fase adulta, pesando em média cerca de 300 mg, com algumas fêmeas bem mais pesadas. Contudo, esses insetos vivem apenas cerca de 90 dias, menos da metade do tempo de viagem esperado. Experimentos na Estação Espacial Internacional demonstraram dificuldades em chocar ovos no espaço, criando um problema. Os grilos são onívoros, comendo grãos, gramíneas e matéria animal. Cada colonizador precisaria ingerir cerca de 180 grilos por dia para manter a ingestão proteica, já que o espaço está atrofiando seus músculos. Tenébrios, a delicadeza favorita de muitos lagartos de estimação, são o estado pupal de curta duração dos besouros escuros antes da metamorfose. Há uma janela pequena em que esses vermes são comestíveis e não se reproduzem até virarem besouros adultos, menos palatáveis. Os besouros adultos necessitam de produtos frescos sem mofo, sendo apaixonados por frutas como maçãs, laranjas ou peras. Então, por razões de sua dieta, provavelmente os tenebrios não seriam candidatos à comida espacial. Além disso, a 130 mg cada, os colonos precisariam de cerca de 450 desses em sua dieta diária. As larvas de seda são colhidas durante seu ciclo de vida antes de se tornarem mariposas adultas. O ciclo de vida de uma mariposa de seda, desde o ovo até a fase adulta, dura apenas 6 a 8 semanas. As larvas de seda da mariposa Bombyx mori em cativeiro crescem até 2 gramas cada, alimentadas apenas com folhas de amoreira picadas. A dieta restrita do bicho da seda provavelmente também o excluiria da consideração. As larvas de sago encerram esta lista. Elas são o estágio larval do gorgulho da palmeira sago, com um ciclo de vida desde o ovo até a metamorfose no gorgulho adulto de 7 a 10 semanas. Isso é mais curto que a viagem a Marte, então provar que o verme pode se reproduzir no espaço seria essencial.
Embora essas deliciosas porções possam crescer até o tamanho do seu dedo mindinho, pesando 2,5 gramas, eles se alimentam exclusivamente de plantas de salgo imaturas, então não são uma boa escolha. Outro inseto comumente citado para esse tipo de cultivo é a barata, mas sendo franco, introduzir intencionalmente a barata em qualquer ambiente seria um ato de estupidez. Nenhum dos outros insetos desta lista causaria muitos inconvenientes ou danos se sua colônia escapasse. Já as baratas poderiam ser um pesadelo. Para fins práticos, o sagal worm, bicho da seda e os tenébrios seriam candidatos ruins devido às restrições alimentares e ciclos de vida em 4 estágios. Isso deixa os gafanhotos e grilos, já que são comidos na fase adulta, após a postura dos ovos. O ciclo de vida curto dos grilos os torna inadequados para uma viagem a Marte, pois morreriam em uma única geração se não se reproduzissem no espaço. Gafanhotos, sendo onívoros de longa vida capazes de comer diversos materiais vegetais e animais, são mais adequados. Gafanhotos comem de 30 a 100 mg de material vegetal seco por dia, então o pedaço de 300 mg que você cria terá consumido cerca de 21 vezes o seu peso corporal em outro material orgânico até se tornar um adulto totalmente crescido e comestível. Enquanto digerem seu material vegetal verde, eles criam fezes que liberam metano e óxido nitroso que precisarão ser tratados novamente usando métodos de extração. Para uma tripulação de 100 pessoas em uma nave estelar, se os gafanhotos fossem a única fonte de proteína cultivada, seria necessário um programa de reprodução e extração capaz de produzir 18.000 gafanhotos diariamente. Com um ciclo necessário de 9 semanas do ovo ao adulto em qualquer momento, precisaria haver 1.134.000 insetos vivos, além da colônia de reprodução produtora de ovos, vivos na nave em várias etapas de desenvolvimento. E com sua necessidade dietética de 100 mg por inseto por dia, eles precisariam ser fornecidos com cerca de 113,4 kg de comida por dia. Em uma viagem de 6 meses, isso soma 20 toneladas de grama ou grão a bordo, apenas para facilitar o programa de criação de insetos até chegarem a Marte. Isso se os insetos se reproduzirem no espaço, o que é improvável. Além disso, os gafanhotos não podem ser comidos crus como alguns dos vermes, então a nave precisará de uma instalação de cozinha capaz de processar 18.000 insetos por dia. Comer esses insetos crus pode causar doenças graves e infecção por parasitas. E uma coisa é certa, se você planeja comer esses insetos inteiros, é melhor garantir que haja muitos desses suprimentos embalados para a viagem. Portanto, como demonstrado, a criação de insetos não parece ser o caminho do futuro, exceto na Terra, ao caçar alimento com grelhas descobertas. Kyle Wallman solicitou a investigação da agricultura vertical, usando hidroponia ou aeroponia como alternativas para a agricultura tradicional. Uma terceira opção é a aquaponia, que incorpora peixes, normalmente tilápia, à hidroponia. O sistema descarta os resíduos orgânicos, alimentando os peixes, que transformam isso em fertilizante para a água nas camas de jardim. Devido à necessidade de peixes vivos para esse processo, não vamos aprofundar essa discussão. Seja você cultivando plantas na terra ou na água, ou usando métodos aeropônicos, a planta ainda tem as mesmas necessidades para crescer. Elas precisam de nutrientes, água e energia luminosa para a fotossíntese. Elas também requerem microbioma no meio em que você as enraiza para converter nutrientes no meio em algo que a planta possa realmente usar. Conforme demonstrado no episódio 6, os nutrientes necessários para o trigo são significativos e, embora possam variar para outras culturas como tomates e batatas, ainda são essenciais. O conteúdo nutricional de uma planta depende dos nutrientes que ela contém. Então, se você cultivar alimentos sem um meio rico em nutrientes, pode parecer comida, mas terá pouco sabor e valor nutricional. Quem conhece as diferenças entre um tomate de estufa e um amadurecido no campo, sabe bem do que estamos falando. Além disso, se você não está usando o sol para fornecer energia luminosa à planta para a fotossíntese, precisará de uma alternativa menos eficiente e intensiva em energia, que requer produção, distribuição, armazenamento e conversão dessa energia de volta em luz. Você precisará de um sistema fechado para cultivar essas plantações, seja um domo, prédio ou caverna. O prédio, utilidades, rede elétrica e equipamentos precisam ser considerados. A maior fazenda vertical do mundo foi projetada pela Crop One, da Califórnia, para a Emirates Airlines. A construção iniciou em 2018.
A instalação deles, com cerca de 12 mil metros quadrados, custou mais de 40 milhões de dólares. Para construir, com o objetivo de produzir 3 toneladas diárias de verduras folhosas, como alface e espinafre, para a Emerald Airlines. Plantas de crescimento rápido, com raízes compactas e que se recuperam rapidamente. Alimentos como tomates, cenouras, batatas e qualquer coisa que cresça em videiras. Abóboras, pepinos ou frutas silvestres que cresçam em arbustos funcionam. Ervilhas, feijões e pimentões não. Neste local há o aspecto da polinização destes também. A maioria dessas plantas requer polinizadores para converter suas flores em frutas comestíveis, legumes e sementes. Suponhamos que a população de Marte seja capaz de sobreviver com alface e espinafre. Esta instalação produz 3 toneladas ou 3 mil quilos de verduras diariamente. Isso resulta em 3 gramas por pessoa todos os dias. Astronautas na Estação Espacial Internacional comem 2,2 quilos de comida por dia, então eles precisariam criar 750 dessas instalações para manter a população alimentada com alface e espinafre. O que for cultivado deve ter rápido retorno e parte de cada safra precisa ser guardada para estoque de sementes. Exceto que não há insetos polinizadores para fertilizar as flores que se tornariam as sementes para a próxima safra. Como demonstramos no episódio 6, a radiação solar na Terra é de 1 kW por metro quadrado e em Marte é de cerca de 595 watts por metro quadrado, uma queda de 40%. Fomos acusados de sermos muito conservadores em nossos números sobre energia solar. Portanto, vamos fazer uma explicação mais adequada, usando os níveis de eficiência dos dispositivos em um sistema de geração solar. Logo de cara, os painéis solares, quando estão limpos e apontados diretamente para o Sol, conseguem converter apenas 15 a 20% da energia que os atinge em corrente contínua. A corrente contínua precisa ser convertida para alternada para uso doméstico, e essa conversão de corrente contínua para corrente alternada reduzirá a potência em cerca de 20%. Comparado à quantidade de energia solar que atinge Marte equatorial de 600 watts por metro quadrado, apenas 76,8 watts chegam ao dispositivo final. Para resolver as equações restantes, usaremos as especificações do painel solar do site da Tesla, que estão em medidas imperiais. Faremos a conversão para você. O painel solar deles mede 68,5 polegadas ou 174 centímetros por 40,6 polegadas ou 103 centímetros. Isso dá a este dispositivo específico uma área de superfície de 1,78 metros quadrados. Para trabalhar com números simples, vamos usar a lâmpada de crescimento de 2000 watts da Bestiva. Para obter 2000 W no dispositivo, é necessário considerar as perdas no inversor e nos painéis solares, a fim de determinar a área de cobertura necessária. São 16.600 watts de imóveis, e com 600 watts por metro quadrado de radiação, resulta em 27 metros quadrados, ou 16 painéis solares de 1,78 metros quadrados da Tesla, para alimentar esta única lâmpada de crescimento. Isso cuida da operação diurna, mas as luzes precisam ficar ligadas 24/7. Enquanto há sol, é necessário gerar energia extra para armazenar em baterias, que precisa ser invertida e convertida novamente em luz. Você perderá 20% no inversor ao ir para a bateria, 10% na própria bateria e outros 20% ao injetar de volta no sistema. São necessários 16 painéis para alimentar a luz durante um dia de 12 horas e mais 28 painéis para armazenar a energia necessária à noite, totalizando 44 painéis para essa única luz. Em regiões afastadas do Equador, onde a presença de gelo foi realmente identificada, serão necessários ainda mais painéis para compensar o ângulo de incidência mais raso nos painéis, bem como as variações sazonais na quantidade de luz solar diária. Além disso, essa equação não considera outras necessidades energéticas, como aquecedores, bombas, ventiladores, filtros, suporte à vida, controles de computador, entre outros. Agora, se usarmos a instalação Cropone de Dubai para encerrar a conversa sobre o custo total de energia da instalação, suas necessidades energéticas estimadas para o cultivo de alface são de 3.500 kWh anualmente por metro quadrado, comparado a 250 kWh para a mesma área em uma estufa tradicional. Então, essa única instalação exigiria 3.500 vezes 12.000 metros quadrados, igual a 42 GWh de energia anualmente para cultivar suas plantações. Isso se compara a um consumo anual de 12 MWh por uma casa média de 200 metros quadrados, que é uma das razões pelas quais, mesmo na Terra, a sustentabilidade da agricultura vertical ainda é questionável.
Outra preocupação menor é a mão de obra necessária para manter as plantações e instalações, o que aumenta o preço. E quanto a usar algas para alimentação? Essa pergunta de muitos espectadores nos fez buscar informações que não havíamos considerado antes, principalmente porque as algas crescem na água, que é muito escassa em Marte. Para os curiosos, a busca foi curta. Descobrimos que algas cultivadas comercialmente são usadas para corantes alimentares, fertilizantes, bioplásticos, química, medicamentos, controle de poluição e combustível. Você vai notar que o que não está nessa lista é alimento para consumo humano. Embora cientistas e empreendedores tenham tentado por anos defender as algas como solução para a fome mundial, parece haver pouco interesse em cultivar limo verde para consumo humano. As algas ingeridas parecem estar limitadas atualmente a serem um ingrediente em smoothies verdes caros. Além disso, as fazendas de algas cultivadas para outros fins são principalmente alimentadas pelo sol, não em ambientes internos com iluminação artificial. Em sistemas hidropônicos fechados, as algas são consideradas uma praga a ser eliminada, pois entopem bombas e filtros. O último segmento deste episódio não está relacionado a Starship. No entanto, tem tudo a ver com Elon Musk. Para concluir, demonstraremos de forma conclusiva que os fãs do Muskrat comprarão qualquer produto lançado por Musk, não importando o preço ou a qualidade. E para isso, basta olhar para 2 semanas atrás, quando Musk lançou a tequila Tesla. Em 5 de novembro de 2020, Musk surpreendeu a comunidade Muskrat ao lançar a tequila Tesla com uma garrafa elegante e um preço de $250 por 750 ml. Todo o lote superfaturado foi vendido quase imediatamente. O problema é que a Tesla não opera uma destilaria de tequila. Então, de onde veio a bebida? A destilaria com a qual eles se associaram se chama Nos Outros. Eles são um produtor artesanal de 3 anos que nunca havia produzido uma tequila anejo como a engarrafada para Musk. Ótimo para esses irmãos conseguirem um cliente tão importante, mas a questão é, suas tequilas são boas? Eles oferecem 2 produtos padrão, uma tequila blanco por $40 e uma tequila reposado por $45, ambas em garrafas de 750 ml. Comparando-os com a marca de tequila de 1.800, o preço online do reposado é $34 e o anejo é $43. Isso coloca o Nos Outros Standard Fare na mesma região que as ofertas de entrada de 1.800 ou Patron Silver por comparação de preço. Ou seja, as garrafas mais em conta vendidas pelos outros 2 destiladores. E enquanto se poderia argumentar que o anejo é um produto diferente, também é algo que esta destilaria em particular nunca havia tentado antes. Resumindo, as pessoas que compraram essas garrafas pagaram $250 por bebida de baixa qualidade, apenas porque a garrafa chique tem o logotipo do Castle. Como em tudo que envolve Musk, as pessoas estão comprando a novidade e o hype. Não é uma ideia original, nem um produto de alta qualidade. E por razões desconhecidas, parece não haver fim para o número de pessoas tolas o suficiente para continuar dando a esse cara o seu dinheiro suado. Obrigado por acompanhar este episódio do Cético do Senso Comum. Apresentaremos as 10 principais perguntas dos espectadores no próximo episódio. Fique ligado! Deixe nos comentários suas dúvidas sobre a nave estelar ou a colonização de Marte, para que possamos abordá-las nos próximos episódios. Visite nossos painéis de discussão no Instagram, Reddit, Facebook e nossa página no YouTube. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para ser notificado quando o Cético do Senso Comum voltar.